A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser o povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica, não é? Mostrando as adulterações. E esse vídeo de hoje, ele é dedicado ao nosso irmão Luiz Henrique. O nosso irmão Luiz Henrique nos deu uns versículos, só dizendo que a tradução que ele tem em protestante é diferente das minhas. Eu não sei qual tradução você tem, irmão, mas as traduções que eu tenho aqui, revisada e atualizada, e linguagem de hoje, são diferentes da tua. A tua fala pedra da esquina. Nenhuma tradução dessas que tenho aqui protestante fala pedra da esquina. Não sei se a tua é corrigida, se ela é atualizada. João Ferreira de Almeida. Porque existem muitas versões protestantes. Aí eu não sei, fica difícil a gente saber realmente, né, qual é essa tradução protestante que você tem que fala pedra da esquina. Mas esses versículos que você me deu, eu peguei alguns deles que estão adulterados também na linguagem de hoje protestante. Nós vamos ver alguns desses versos. Essa revisada e atualizada, raramente se tem uma adulteração nela, né? É uma Bíblia, talvez a melhor Bíblia protestante que eu já li até hoje. Melhor não tem protestante, essa é a realidade. Mais ou menos. Que está menos adulterada, essa revisada e atualizada protestante, não é? Que inclusive fala muito bem da tradição apostólica, por sinal. Muito bem, vamos ver algumas dessas adulterações. Algumas dessas adulterações é referente à intercessão. Veja só. E foi dado, esse versículo foi dado pelo nosso irmão, mas eu já sabia também nessa Bíblia aqui, porque eu ia gravar. Tem muitas outras adulterações nessa linguagem de hoje. Mas vamos pegar esse ensejo aí que o nosso irmão Luiz Henrique é no capítulo 33 de Jó, verso 23. Olha só. 33, 23 de Jó. Bem, meu querido senhor, antes de nós começarmos esses estudos de adulteração, esse vídeo é dedicado ao nosso irmão Luiz. Só dizendo que eu estou gravando esses vídeos porque estão pedindo. Já era para mim ter encerrado, porque tem vários vídeos já sobre essa questão da adulteração, para não ficar ruminando uma mesma coisa, né? Mas a gente está esperando a internet chegar, né? Para que nós possamos, assim, mudar. Só vai mudar tudo aqui quando a nova internet chegar, porque nós vamos mudar para lives. Vai ser lives, né? Vai ter o Santo do Dia. Vai ter o Evangelho Dominical, né? Então, e muitas outras coisas. Vou procurar gravar nas plantas. O pessoal, pelo menos, contribuísse, aí tá o Pix. O pessoal, pelo menos, contribuísse, nós iríamos tentar fazer um cenário, formar um cenário. Não é? Já temos muitas indicações das pessoas. Irmão, faz um fundo azul para colocar um cenário. Não é pelo aplicativo. Tem que ser fundo azul ou verde. Você gastaria muito menos, porque as pessoas não estão doando. Teve um irmão que fez uma doação, né? Essa doação desse irmão que ele fez, não é, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar fiação e luzes para tentar fazer as lives aqui no canto que eu estou. À noite, eu e a minha esposa. Nós não temos um canto adequado aqui para fazer as lives, por isso precisamos construir um cenário, fazer um cenário religioso, um cenário bonito. Porque não temos as condições de fazer. Mas aí o pessoal não contribui com a obra, eu vou fazer o quê? Então, nós não temos as condições. Aí depois eu não quero ninguém reclamando. Porque para reclamar, muita gente aparece. Olha, irmão, isso é assim, assim. Olha, irmão, é música não sei do que está mais alto do que a voz. Olha, irmão, é não sei o que, a dublação não ficou boa, não sei de onde. Não vem reclamar.
todas as pessoas que reclamarem a partir de hoje, nos comentários, eu vou colocar o Pix. Só aqui a doação. Doa aqui para nós mudar essa história. Quer uma corrida de qualidade? Doa aqui o Pix. Doa aí, faça a doação. Só sabe reclamar, caramba. Vamos, né? Vamos ver as condições. Nós não temos as condições. Esses outros têm as condições que tem, né? Cenários exuberantes. Não é? Eu não vou nem falar aqui. Mas, enquanto não temos as condições, vai continuar assim. E nós vamos parar porque não tem cenário, porque o microfone está baixo, porque a voz não está ouvindo. Não vamos parar. Não vamos parar. Né? Agora, reclamar só aparece para reclamar. Eu comecei a gravar aqui eu ficando aqui numa janelinha do lado. Aqui dos lados, aparecendo a Bíblia. Irmão, não presta desse jeito, não. Olha. Para reclamar aparece os milhares, né? Pelo amor de Deus. Tem a santa paciência também, né? Porque tem hora também que a pessoa, o santo é de barro, né? Vamos lá. Bem, a adulteração indicada pelo nosso irmão Luiz Henrique. Eu vou ler na Ave Maria, na Bíblia Católica. Você vai ver na Bíblia Católica, você vai ver na Bíblia Protestante atualizada, linguagem de hoje, vendida pelas Paulinas. Né? Olha só, 33 de Jó, verso 23, diz assim: se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre mil. Aqui está. Veja, meus irmãos, que aparece o termo intercessor. Você está vendo comigo que aparece o termo intercessor. Olha só, se perto dele se encontra um anjo, um intercessor entre mil. Veja só, entre mil. Quer dizer, entre 1000 intercessores tem um anjo ali, ó, que intercede. Entre 1000 intercessores, então está falando o quê? Da intercessão. Está falando da intercessão. Isso é cabível hoje para a intercessão dos santos. A Bíblia de Jerusalém, essa daqui, ela não fala intercessor, fala mediador. Tá errado, irmão, o termo mediador tá mais perfeito ainda, porque é mediador de intercessão. Mais perfeito ainda na Bíblia de Jerusalém do que na Ave Maria, não é? Ela fala mediador, a Ave Maria fala intercessor. Por quê? Porque é mediação, mediador de intercessão, a chamada mediação de intercessão. Existem 2 tipos de mediador da Bíblia, eu já trouxe nesse canal. Mediador de salvação, redenção, só Cristo. E mediador de intercessão, a Imaculada Conceição. Porque Jesus é redentor, ele é o redentor, e a Virgem Maria ela é corredentora. Por isso nós vemos a contribuição que ela dá para que nós possamos ser salvos. Ela nos deu a salvação, seu próprio Filho. Meus irmãos, olha o que diz, olha o que diz a corrigida protestante. Eu já vim nessa daqui só para falar ao nosso irmão Luiz Henrique e outros que acompanham. Nessa Bíblia aqui, revisada e atualizada protestante, eu já olhei nela, não tá do jeito das católicas, não tem nenhuma adulteração no que você passou, meu irmão Luiz. Não tem, a revisada e atualizada. Essa tua tradução aí que fala na esquina, eu acho que ela deve ser a King James, sei lá. Você tem que abrir na capa aqui, meu irmão, ó, da tua Bíblia que tu tem aí, e tu vai ver, aqui tem, ó, vai dizer João Ferreira de Almeida atualizada, João Ferreira de Almeida corrigida, King James, né? Alguma tradução das milhares que tem em protestante. Essa daqui é revista atualizada, essa daqui. Poucas adulterações que tem nessa dali. Eu já trouxe um vídeo, tá gravado, depois eu vou postar. São poucas as adulterações que há nessa tábua aqui. A linguagem de hoje protestante, que é vendida pelas paulinas como católica, essa tem mais adulterações. Essa tá bastante adulterada. Olha o que diz ela, o 33 de Jó, verso 23. Olha o que diz, olha só. Olha, presta atenção. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus. Cadê o termo intercessor? Cadê o termo intercessor?
Se aqui não tem intercessor, muito menos mediador, não é mesmo? Então nós estamos vendo aqui, meu querido irmão, que eles não adulteraram. Eles fizeram como fizeram com os 7 livros. Castraram o termo intercessor. Veja que satanidade não é dessa Bíblia protestante aqui, ó. Linguagem de hoje, vendida pelas Paulinas só rateiramente entre os católicos. Essa Bíblia está na mão de católicos que não têm conhecimento da Sagrada Escritura, que não sabem qual é a mão esquerda nem qual é a mão direita. Essa Bíblia aqui, linguagem de hoje das Paulinas, é uma farsa. É uma farsa. Meus irmãos, está aqui, intercessor. Todas as católicas, até a mais adulterada das católicas, ela vai ter o termo intercessor. Vai ter o termo intercessor. Repito, Jerusalém fala mediador. Vamos para mais uma adulteração. Só visando aqui, irmão Luiz, que você deu Romanos 2,16. Nenhuma das duas está adulterado. Romanos 11, versículo 17, está adulterado na linguagem de hoje. Atos 1:2, não. 15:24, não. Então quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Você tem uma tradução protestante que você tem que ver que tradução é essa que você tem. Aqui ó, na introdução vai dizer que Bíblia protestante é que você tem, né? Porque essa tua Bíblia aí eu vejo que tem muita coisa para refutar. Então eu preciso que você me diga que Bíblia é essa, para ver se eu consigo ela para fazer. Eu quero. Teve um irmão aí que postou aí, né, uns versículos da Testemunha de Jeová. Eu já pedi já nos vídeos, né, se alguém quisesse doar para mim. Eu não tenho condições de estar comprando. Eu comprei essa Bíblia aqui porque ela foi o quê? R$18. Frete grátis. Assim mesmo foi até minha esposa que pagou essa Bíblia aqui. Eu não tenho condições de estar comprando. Se os irmãos quisessem doar para mim fazer trazer esses vídeos de adulteração, algumas Bíblias protestantes, mas vejo que também é difícil até para isso. Muito bem. A próxima adulteração é Efésios 2:20, dado pelo nosso irmão Luiz. Eu também já sabia. Não tem, irmão Luiz, na revista atualizada. Tem na linguagem de hoje, protestante. Linguagem de hoje, protestante, isso aqui tem. Eu já trouxe, né? Em outros vídeos que já estão até nesse canal, essa adulteração. De Efésios 2:20. Está edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Tendo por pedra angular o próprio Cristo. O irmão Luiz colocou lá, dizendo pedra da esquina. Né? Pedra da esquina. Essa daqui não. Assim, eu até acho assim que nós vamos considerar que foi uma adulteração nas seguintes, tá aqui até marcado, nas condições do fundamento da igreja. Nós vamos considerar a adulteração. Jesus é a pedra principal. Tem umas traduções protestantes que diz pedra principal, né? Não, parece, se eu não me engano, tem até católica também, pedra principal. Não estaria, digamos assim, adulterado, não. Agora, do irmão Luiz, o irmão Luiz mandou para mim dizendo que a tradução protestante que ele tem fala pedra da esquina. Olha só. Alguém poderia dizer ângulo e esquina é a mesma coisa. Sim. Se nós formos estudar ao pé da letra ângulo e esquina, pode ser que dê a mesma coisa. Mas para os termos religiosos, para os termos de fundação bíblicos, não é a mesma coisa. E vou lhe explicar por que não é a mesma coisa. A tradução da protestante que o irmão Luiz tem, fala pedra da esquina. Até a minha esposa disse, se você estudar esquina e ângulo, vai dar a mesma coisa. No sentido literal da coisa, vai dar a mesma coisa. Mas se nós formos olhar pelo sentido espiritual,
da fundação da igreja não é a mesma coisa. E vou explicar por quê. Quando o texto veterotestamentário alude da promessa que os judeus eram os construtores, eles eram os que construíam os relatos veterotestamentários, o que é que nós vamos entender? Nós vamos entender que Jesus era a pedra, mas os construtores eram os judeus. Entende? Só que no Novo Testamento, esses construtores rejeitaram a pedra. Então ela se tornou-se a pedra do ângulo. Presta atenção. Aqui o que você está vendo é a base. É o fundamento. Veja o que diz a linguagem de hoje protestante. E a pedra fundamental. Por que a protestante está dizendo aqui que Jesus é a pedra fundamental? Para dizer que a igreja foi fundada sobre Jesus. Veja a satanidade diabólica. Que Jesus disse, tu és Pedro, apontou para Pedro, tu és Pedro. Eu já vi os protestantes, pastor falando isso para o padre do estudo. Digo porque é prova viva ocular. Tu és Pedro. Apontou para Pedro dizendo, tu és Pedro. Aí disse, apontando para ele. E sobre esta pedra, disse que Jesus apontou para ele. Os protestantes estavam lá e viram. Disse que Jesus apontou para ele e disse, e sobre esta pedra que sou eu, fundarei a minha igreja. Aí por isso, meus irmãos, tem que entender. Você que não compreende, que leva tudo pelo sentido literal, diz esse irmão, ele está louco, ele está trazendo. Que diferença tem pedra do ângulo para pedra da esquina? Não é tudo a mesma coisa? O sentido literal da coisa é, mas o sentido espiritual não é. Porque aqui está pedra fundamental, para dizer que foi fundamental, quer dizer, o alicerce, que Jesus foi o alicerce da qual ele fundou a sua igreja. Mentira! Se você pega as Bíblias católicas e até mesmo o original, vai estar assim: estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha aí. Logo, a parte B do versículo refuta a parte A do versículo. Contradiz a parte A do versículo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Aí como é que diz? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra fundamental o próprio Jesus. Ora, se está dizendo que a pedra do fundamento foi os apóstolos, por que está dizendo aqui fundamento, que vem de fundamental? Quer dizer, fundamental vem de fundamento. Então foi fundada sobre os apóstolos. Quando o versículo adulterado diz que Jesus é a pedra fundamental, tira o fundamento sobre os apóstolos e diz que foi sobre ele. Ora, pedra rejeitada, pedra angular, é dado a Jesus dentro das Escrituras. Quando se fala na pedra, para saber que é Cristo, aparece o termo angular. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Quefas, no aramaico, que foi em aramaico que Jesus fundou a sua igreja na Samaria, pedra quer dizer, Quefas quer dizer pedra, rocha. Então, quando Jesus fundou, meus irmãos, em aramaico, ele disse, eu te digo, tu és Quefas, e sobre esta Quefas fundarei a minha igreja. Se fosse sobre Jesus, tinha dito, sobre esta pedra angular. Quefas angular, então não é. Então, foi sobre Pedro. Então, o termo pedra fundamental é diabólico, porque não foi fundada sobre Jesus, não. Foi fundada sobre, que está dizendo que Jesus é a pedra fundamental. Jesus não é a pedra fundamental. Jesus é a pedra do ângulo. Quem são os alicerces? Quem são os fundamentos? Quem é a pedra fundamental? Pedro é a pedra fundamental. Pedro é a pedra da qual é o alicerce, meus irmãos. Aqui está o alicerce, por isso que a igreja ela é coluna. Ela é coluna, porque aqui está os apóstolos. Veja, os apóstolos, aqui está Pedro, Tiago, João, André, Judas. Não é aqui está. Então, Pedro, sobre ele é o fundamento. Ele é o alicerce. Ele é a pedra do fundamental, da qual Jesus, sendo o ângulo, a pedra do ângulo de cima, está no ângulo de cima,
este ângulo, Jesus é do ângulo da igreja. Ele é cabeça. Ângulo quer dizer o quê? Cabeça. Então, quando a tradução da Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, quer dizer que Jesus é o cabeça. É a pedra cabeça. É a pedra cabeça. Não é? Não a pedra fundamental, porque a pedra fundamental é Pedro. É o alicerce. Pedro é o alicerce, é o fundamento. Sobre o fundamento, olha aqui, ó. Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. Quem é o fundamento? Quem é a pedra fundamental? Pedro. A rocha fundamental? Pedro. Jesus colocou a sua igreja. Estão entendendo, meus irmãos? Qual Jesus fundou a sua igreja, tu és Quefas, e sobre esta Quefas fundarei, edificarei a minha igreja, não sobre ele, mas eles adulteram para que os seus clientes entendam que Jesus fundou a sua igreja sobre ele mesmo. Perdão. Então Jesus não, então isso está errado, isso é diabólico. Pedra da esquina, diabólico. Pedra fundamental, dizendo que Jesus é a pedra. Aqui, ó. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Veja aí. A pedra fundamental é Pedro, os apóstolos. Porque está dizendo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus fundou sobre os apóstolos. A Bíblia refuta as heresias. Não só refuta as suas deturpações, como as suas adulterações. Suas Bíblias adulteradas. Tire suas próprias conclusões. Não é? Então, estamos vendo aí. Outra adulteração dada pelo nosso irmão Luiz é Romanos 11:12. Vamos pegar voltando aqui. 11:17, aliás. Romanos. Vamos lá. Romanos 11:17. Romanos 11:17, meus irmãos, diz assim, ó, na herética: alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomaram parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Veja a satanidade. Meus queridos amados irmãos e irmãs, vou ler na Bíblia da Ave Maria. Olha a diferença. Se alguns dos ramos foram cortados e tua oliveira selvagem fosse enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira. Meus irmãos, aqui está dizendo o que Jesus disse lá em Mateus 21:44. O reino de Deus será tirado de vós e dado a um outro povo que produza os frutos dele. O que é isso? Que a fé foi para a igreja, para Roma, a fé foi para Roma, a igreja foi para Roma, e ali nós temos o quê? O rito romano. A igreja de Roma. Paulo disse, essa fé será proclamada mundialmente, a universalidade dela, em Romanos 1:8. Então, para explicar, abrangindo isso, a fé da igreja de Roma não necessita mais da fé dos judeus. Mas veja, essas seitas, elas são judaizantes. Elas dão asa onde não existe. Elas dão asa ao que é morto. Essa Bíblia está dizendo que os cristãos de Roma têm que seguir a fé judaica. Vamos outra vez ao verso? Outra vez. Versículo 17 de Romanos 11. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e o galho de oliveira brava foi enxertada nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomaram parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Na riqueza espiritual dos judeus. Aonde, senhores protestantes?
Aonde hoje os cristãos têm que sacrificar o carneiro? Aonde hoje os cristãos têm que sacrificar o touro? Oferecer libações uma vez por ano, pelos seus próprios pecados, sangue de carneiro, de bode e de touro, senhores protestantes. Porque vocês, na Bíblia de vocês está dizendo que os cristãos são obrigados a seguir a espiritualidade judaica, aquelas mesmo indicadas por vocês, viver o sábado, né? O primeiro mandamento é não terás outros deuses. Se Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E assim vocês vão adulterando com o ensinamento de vocês, daí eu vim, eu sei, que vocês dizem que no final dos tempos, antes de Cristo vir, todo mundo vai se converter ao judaísmo, o judaísmo morto, que se acabou. Cadê a essência judaica, que era o sacrifício de animais? Não tem mais. Senhores protestantes, os senhores vão pagar por o que os senhores fizeram com as sagradas escrituras. Adulteraram, tiraram 7 livros, fundaram suas próprias seitas, se preconizaram apóstolos, pastores e missionários. Nunca um fundador protestante morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia, deu a vida por ninguém. Todos eles que morreram até hoje nunca ressuscitou para poder fundar uma igreja. Não é? Então veja só o tamanho da adulteração. Essa Bíblia aqui está dizendo que os cristãos são obrigados a viver a espiritualidade judaica, a viver a fé judia, uma fé morta. Que, se nós formos ver isso aqui, em várias outras passagens nessa própria Bíblia está refutando isso aqui. Citei, Jesus fala isso aí no Mateus 21:44. Que será a espiritualidade. O reino será tirado dos judeus e dado a um outro povo, aos pagãos, para que produza seus próprios frutos e que a sua própria fé. A fé de Cristo. Foi tirada a cátedra, eu já trouxe esse canal. Foi tirado de Jerusalém e transferido para Roma. Eu mostrei por quê nas Sagradas Escrituras, usando esses textos. Não é? Então aqui está dizendo que agora, né, quem vai por essa versão aqui, protestante da linguagem de hoje, vai dizer que os cristãos têm que viver a espiritualidade judaica. Vejam, meus irmãos, que grotesca adulteração, né? Isso aqui foi dada pelo nosso irmão Luiz Henrique. Muito bem. E logo depois dessa adulteração, essas não foram dadas pelo irmão Luiz. Essas que o irmão Luiz deu, só encontrei 2 delas adulteradas. O irmão Luiz deu 1, 2, 3, 4, 5. 5 adulterações. Dessas 5, apenas 3 encontrei na linguagem de hoje protestante. Mas para brilhantar o vídeo, para não ficar muito curto, vamos pegar umas que eu também encontrei aqui. Por exemplo, já estamos aqui em Romanos, 1 Pedro 2,7, que refere-se à pedra angular. Vamos ver. Bem, na Bíblia da Ave Maria está pedra angular, perfeito. Não é? 1 Pedro. A segunda carta de Pedro, né? 1 Pedro 4, vamos lá. Primeira Pedro 4 não. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2,7. 1 Pedro 2,7 diz, parte B diz, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? Os judeus rejeitaram. Não é? Tornou-se a pedra angular. Uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Veja, pedra angular, pedra de tropeço, pedra de escândalo. Quem é? Jesus. Agora, por que pedra angular? Meus irmãos, se nós tirarmos o termo angular, nós vamos estar dizendo que Jesus não é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Por que a cabeça do ângulo? Porque está em cima do corpo. Veja, ângulo visível. O corpo é quem? A igreja. Ele é a cabeça. O corpo é a igreja. Colossenses 1,18. Por isso que não pode mudar o termo ângulo. Adulterar. Olha o que diz aqui, ó. Essa pedra, preste atenção, essa pedra é de muito valor para vocês que creem, mas para os que não creem,
A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Tiraram, porque o protestantismo não acredita em igreja, e muito menos que Jesus é cabeça da igreja, porque eles não são igreja, eles já sabem que não são igreja, porque é cada cá por si, o diabo por todos. Não são igreja, não se consideram igreja. Não é a maioria deles, não se considera igreja. Por quê? Porque a única coisa que salva é a cabeça. Tanto que no protestantismo, quando eles pregam lá dentro, quem está se pervertendo naquele momento, aquela seita, diz: você, a partir de hoje, deixou de ser cauda, agora você é cabeça. Veja, os protestantes dizem: você hoje deixou de ser cauda nos cultos deles, hoje você é cabeça. Dizendo que Jesus, que agora aquele sujeito que se perverteu aquela seita, ele é a cabeça e não mais Jesus. O catolicismo tem essa: você agora é cabeça. Não existe isso. Porque a única cabeça no catolicismo é Jesus. Cabeça do seu corpo, que é a igreja. Nós somos o corpo, os membros da igreja no catolicismo. No protestantismo, não. No protestantismo, os seus sequazes, eles se tornam cabeças. De lá eu vim, eu sei, meus irmãos. Então veja por isso essas traduções confusas. Aqui tiraram o termo angular e colocaram pedra principal. A pedra principal, para dizer que a igreja foi fundada sobre a pedra principal, Cristo. Veja, meus irmãos, a satanidade dessas traduções protestantes. Tire suas próprias conclusões. Outra adulteração grande está no Salmo 118, versículo 22. Salmo 118. Vamos para lá? Na Ave Maria, se eu não me engano, é Salmo 117. Exatamente. Ave Maria 117. Se você me acompanhar aí pela Ave Maria, pegue aí Salmo 117. Nas demais traduções católicas, Salmo 118, como está também na protestante. Salmo 118, versículo 22. É a promessa. Essa é a promessa para com Jesus. Porque as profecias já diziam que ele ia ser rejeitado pelos construtores. Quem eram os construtores? Os judeus. E essa aqui é teológica. Ela acontece no Novo Testamento. Essa profecia. Veja só. Na Bíblia da Ave Maria está assim, ó, presta atenção. A pedra rejeitada pelos arquitetos, veja, quem são os arquitetos? Os judeus. Tornou-se a pedra angular. E a própria Bíblia Ave Maria explica aqui embaixo, versículo 22. Pedra angular. O povo hebreu desprezando, assim, o eleito de Deus. Ele é o Messias, como diz o próprio Senhor em Mateus 21. Tá, Mateus 21, muitas referências aqui tem. Então veja, pedra angular. Veja o que diz a herética, linguagem de hoje, vendida pelas paulinas protestantes. A pedra que os construtores rejeitaram, até aqui, certo. Parte A, certo. Veio a ser mais importante de todas. No momento em que diz pedra importante, substituindo, adulterando o termo angular, angular quer dizer o quê? Nós vimos em Pedro. Quer dizer pedra de tropeço. Quer dizer pedra do escândalo. Não é? Então, quando diz pedra importante, como está aqui, ele já não é mais o cabeça. Ou seja, meus irmãos, eles estão matando aqui sem seus sequazes perceber que estão matando, que Jesus não é essa linguagem, segundo esses versos de pedra angular, Jesus não é a cabeça. Repito, eles dizem, você hoje deixou de ser cauda quando se perverte a seita deles e passou a ser cabeça. Não, nenhum humano é cabeça. Nem Pedro é cabeça, que foi o mais importante dos apóstolos. Nem a Virgem Maria é cabeça. Só Jesus é a cabeça.
Só Jesus é a cabeça. E para distinguir que Jesus é a cabeça, tem que estar escrito pedra angular. Do ângulo, de cima. Pedra de cima, pedra do ângulo, quer dizer pedra de cima. Cabeça, veja o corpo. Estou dando um exemplo. Aqui está meu corpo, que é a igreja. Aqui está Jesus, cabeça. A cabeça. Então, quando eu adultero o termo ângulo, então Jesus já não é mais cabeça. Para essas seitas, né, para seus tradutores, adulterando o termo ângulo, então Jesus já não é mais cabeça. Veja a satanidade, meus irmãos. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas tenha paciência. Vamos lá. Isaías 28:16. Não dá para fazer as carreiras esses vídeos. Tenha paciência. 28:16. Isaías 28:16. Diz assim na Bíblia da Ave Maria. Por isso o Senhor Deus lhe diz: eu colocarei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular, preciosa de base. Que confia nela não tropeçará. Uma pedra angular, preciosa. Veja que aparece o termo base, não é? Olha o que diz aqui, ó. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa, que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Veja, está dizendo que Jesus é a pedra, aqui está dizendo que Jesus é a pedra principal, a pedra de base. Aqui também fala base na Bíblia Católica. Olha só. Texto citado de Romanos 9:33 e 10:11. Veja só. Veja que aparece o termo base. E eu disse tudo nesse vídeo que Jesus fundou sobre quem? Os apóstolos. Então o termo base na Bíblia Ave Maria não tá bom o termo base na Bíblia da Ave Maria. Aqui está. Por isso assim fala o Senhor Yahvé: eis que põe em Sião uma pedra, testemunho, angular, preciosa, solidamente colocada. Aqui está, a pedra, foi a pedra. Quem é essa pedra? Falando de quem? Da vinda de Cristo. Cristo é aquele que é cabeça, da onde dá o quê? O alimento e a substância para seu corpo, que é a igreja. Então, quando fala que esse termo, usa esse termo base, não quer dizer que fosse ele mesmo, e sobre mim edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra, a base da qual edificarei a minha igreja. Não refere-se a isso. Refere-se como cabeça. O corpo tem que seguir o quê? A cabeça. Veja, por que a minha mão está subindo e descendo? Porque o meu cérebro está fazendo com que ela se movimente pensando onde eu vou colocar a minha mão. Então o pensamento vem primeiro. Vem de onde? Vem tudo do cérebro, da cabeça. Veja só, estou fazendo isso com a minha mão. Veja a minha mão, o que é que ela está fazendo. Sem o meu cérebro, veja os anencéfalos. Eita, meu Jesus de Nazaré. É mosca, meus irmãos. Aqui, é mosca. Aqui não é brinquedo, não. Em cima daqui dessa câmera. Essa época do ano aqui é a praga de mosca, né? Vocês viram aí essas tristes em cima da câmera. Muito bem. Vamos para lá, suas moscas protestantes. São tudo protestantes, querendo impedir aí o vídeo. Vai ficar um pouco logo, repito. Tenham paciência. Vejam só. Essa base cabeça. Essa base aqui refere-se à cabeça. Da onde o corpo recebe da cabeça.
Cristo. Cristo disse o quê? Veja as provas. Quem vos ouve, a mim ouve. Deu poder ao magistério, e quando o magistério ensinasse, fosse ele ensinando. Lucas 10,16. Né? Deu poder ao magistério de perdoar pecados. João 20, versículo 21 a 23. Instituindo assim a confissão. Veja a cabeça dando ao corpo. Veja a base, né, do ângulo para o corpo. Da pedra do ângulo. Lucas 22, 19. Depois de ter dado graça, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Veja aí. Veja agora. Dando como base para a nossa salvação sua carne e seu sangue. Que agora foi entregue por ele ali e a sua igreja vai continuar entregando para nós. Já faz 2000 anos que a igreja entrega carne e sangue de Cristo. Então veja. Essa pedra do ângulo de base, que é a base, pedra angular de base, não é pedra angular de fundamento, da qual foi os apóstolos, a pedra de ângulo, pedra de base. Então, se não souber o que é isso aqui, vai achar que é que nem a herética está dizendo aqui, ó, que o fundamento, pedra principal do alicerce. Então, quem é a pedra principal do alicerce? Jesus. Veja as burradas, né? Jesus seria a pedra do alicerce. Então, vejam só. E para nós encerrarmos, Mateus 21, 42. Eu não vou nem pegar ali na Bíblia Católica. 21, 42. Diz assim. Vocês não leram que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, diz a Bíblia Católica. Aqui diz, tornou-se a pedra mais importante. É claro que Jesus é a pedra mais importante. Mas quando nós tiramos o termo ângulo, para o protestantismo, Jesus é o mais importante. Mas para o protestantismo, Jesus não é a cabeça é eles. Porque ele diz, você deixou de ser cauda e você agora passou a ser cabeça. Cabeça só tem um, segundo a Sagrada Escritura. Jesus. Por isso o ângulo. De cima. De baixo, os apóstolos, profetas. Né? A hierarquia. O magistério. Certo, meu querido irmão? Tá cortando muito. Tá muito difícil essa câmera. Cortando muito, já cortou 3 vezes os vídeos, então fica aqui esse pequeno vídeo. Não é? Aí, a pedido do nosso irmão Luiz, Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.